Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui para te fazer uma pergunta, para te fazer olhar para o seu próprio processo, né, para variar, e para você encontrar aí dentro de você mesmo qual é o seu dom. Eu acredito que a nossa vida funciona como uma espécie de roteiro, né? Então, o Curso em Milagres coloca que nós, em algum nível, talvez não consciente, que nós escolhemos todo o nosso roteiro. Então, desde todos os detalhes da manifestação do nosso corpo, a forma do nosso corpo, a maneira como nós apresentamos, quem é nosso pai, quem é nossa mãe, nossa história de vida, em algum nível, essa escolha foi feita. E então, tudo que se apresenta na nossa vida, tudo que está acontecendo, faz parte de um roteiro de amor. De amor em que sentido? De amor porque nós compreendemos que essa seria a maneira com a qual nós, os símbolos que nós precisamos para conseguir despertar, né? Lembrando que no final todos nós vamos despertar. Então nós escolhemos alguns símbolos que são os meios pelos quais nós vamos conseguir despertar. E aí pensando nisso, a gente tem muito essa mania de comparação. Ai, o fulano que tem sorte, porque olha como a vida dele é. Ai, para ele é fácil, porque as coisas se manifestam de tal e tal maneira. Ai, porque se minha vida fosse assim, nossa, eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito tal coisa. E aí a gente deixa de apreciar e deixa de colher os frutos da nossa própria existência exatamente da maneira como ela é. Inclusive com as nossas escolhas pelo medo, não escolhas manifestas, mas escolhas com relação àquilo que sentiu, né? Então tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu penso faz parte desse meu processo de despertar. E aí pensando nisso também, pensando na nossa individualidade, eu sempre falo aqui que nós todos somos um, somos todos o mesmo, somos todos iguais, mas na nossa percepção de mente, né, dividida, separada, nós temos as nossas particularidades, ou seja, cada um tem um roteiro totalmente diferente, com especificidades, com coisas específicas que nós escolhemos para esse despertar. E aí, a gente se pega muito nessa questão da comparação e é quando a gente começa a perder a percepção de felicidade, entendendo que aquilo que se manifesta, ou seja, todo esse impermanente, é aquilo que vai nos fazer feliz. E aí a gente perde, né, a figura do todo, a gente perde aquela coisa do maior. E aí, pensando nisso também, todos nós sabemos que cada um de nós tem um dom diferente. Então começa assim que, de repente, na escola a gente começa a perceber, eu sempre fui melhor em matemática, eu sou melhor em exatas, eu sou melhor em humanas, ou seja, a gente começa a perceber algumas facilidades para fazer algumas coisas. Então algumas coisas que são muito fáceis para mim, de repente para outra pessoa não é tão fácil, né? Então, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade com línguas. Então, com a língua portuguesa, com gramática, com regras, estruturas de texto. E redação, para mim, era a minha matéria favorita na escola. Eu adorava escrever, eu tinha criatividade, eu gostava de produzir o texto. Então, assim, demorou um tempo para eu admitir para mim mesma que o meu dom era um dom da palavra. O dom, de repente, de transformar em palavras aquilo que muitas vezes está no campo mental e que é difícil concretizar através das palavras, né? O Curso em Milagres diz que as palavras estão 2 vezes distantes da realidade. Por quê? A realidade é uma coisa. Aí eu tento formular, estruturar em palavras. E aí depois eu tento colocar isso em palavras. E mais importante ainda, né? Aquela pessoa que ouve, me ouve através daquela estrutura mental, das crenças que ela tem. Então, assim, as palavras, que são o nosso meio de comunicação, entre aspas, principal, são muito falhas nesse sentido da mensagem que se quer passar. Mas enfim, aí eu descobri que esse era o meu dom e foi quando eu comecei a usar esse dom a favor do quê? A favor de compartilhar, né? Todos os vídeos que eu coloco aqui, eu tô compartilhando o meu próprio processo
Porque eu entendo que é como se fosse uma lanterna. Olha, eu fiz assim, aconteceu assim comigo, né? De repente pode ajudar você no sentido de a gente começa a perder o medo porque fala, olha, alguém foi lá, fez e deu certo. E claro que cada um adapta a própria realidade da própria existência humana, né? Mas aí, e por exemplo, por outro lado, eu sempre tive uma dificuldade enorme, incrível com educação física. Então eu brinco, eu falo que eu sempre tive assim, 2 braços esquerdos, 2 pernas esquerdas. Nunca fui muito boa, esse negócio de esporte com bola, de ter que correr, nossa, eu sempre, todo mundo falava, nossa, mas pela sua altura, você devia jogar isso, você devia jogar aquilo, você devia gostar disso, ser boa nisso. Gente, sempre fui péssima em esporte. E, assim, no fundo eu sempre me conformei, até hoje, né? O médico fala pra mim que eu tenho que fazer atividade física, então eu faço atividade física, mas não é uma coisa que eu faço assim, uhul, vamos exercitar. É uma coisa que pra mim exige certo esforço, vamos dizer assim. E aí, então, pensando nisso, quando a gente tem um dom, e até bem recentemente uma pessoa muito querida me falou, sabe qual é o seu dom? O seu dom é reconhecer no outro o símbolo do amor. O símbolo do amor de Deus é reconhecer aquilo que há de melhor no outro. E eu percebi que quando eu uso esse meu dom pelo medo, ou seja, quando eu tento identificar no outro justamente o contrário do que seria esse meu dom de ver a coisa boa, reconhecer o ser por aquilo que ele é, eu vejo que eu crio o meu karma. Ou seja, é quando eu crio o meu sofrimento, porque eu vejo no outro aquilo que ele não é. E eu percebi que eu preciso de muito mais esforço para isso do que para reconhecer o potencial e o verdadeiro ser daquela outra pessoa. E que quando eu faço isso, eu vivo um verdadeiro momento de Dharma, porque ao reconhecer, eu reconheço também que aquela pessoa está na minha esfera, aquela característica daquela pessoa também está dentro de mim, e aí eu consigo viver o Dharma porque eu consigo aproveitar aquele presente naquela pessoa. Então, esse vídeo assim serviria como, ou serve, né? A minha intenção era dar um estímulo para que cada um de vocês encontre dentro de si qual é o seu dom e como você vem usando esse seu dom. Às vezes a gente tem dificuldade, assim como eu tenho, de admitir para mim mesma que eu tenho um dom, de que sou boa nisso, mas de repente isso vai parecer egóico, não posso ser boa em nada, e de reconhecer aquilo que em mim veio como um presente do meu próprio ser, da minha própria escolha em algum nível, para que esse presente possa ser um meio, um instrumento para que eu possa viver verdadeiramente, né, essa mensagem do amor e do despertar. Então é isso, gente. Procura aí dentro de você qual é o seu dom e pergunta para si mesmo se você tem usado ele para espalhar mensagens de amor. Um grande beijo para vocês. Namastê.